a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo é o tema do livro na Palavra de Deus. Vou dar um jeito nisso aqui. Ótimo, estamos juntos? Agora sim. Então, a supremacia de Cristo é a mensagem do livro de Hebreus na Palavra de Deus. Um verso temos destacado neste livro, verso 3 do capítulo 1, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo, inigualável, incomparável. Não há nada, ninguém neste mundo igual a Ele. Ele é simplesmente supremo. Nesta manhã, nosso foco está no capítulo 13, do verso 15 ao verso 16. Hebreus 13, 15 a 16 é o nosso texto. Quero começar com o verso 11, para apreendermos o contexto aqui, e vamos do verso 11 ao verso 16. E agora então, que cada coração esteja aberto para a palavra de Deus, e Deus edifique a cada um e a sua igreja nesta manhã. A palavra diz assim, a partir do verso 11: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Nós temos aqui, nesse texto, o assunto da liturgia, do culto a Deus. O livro de Hebreus é sobre isto, o encontro com Deus. Por isso quero ler outros textos que nos direcionam a este tema. Vou ler em Hebreus 10, de 19 a 23, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então aí está o texto: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, um novo caminho. Aproximemo-nos, diz o verso 22, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e plena convicção de fé. No capítulo 12, versos 28 e 29 dizem:
Portanto, já que estamos recebendo um reino abalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Mais uma vez o nosso texto, de Hebreus 13, 15 a 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esta é a palavra do Senhor. Minimalismo. Já ouviu esse termo? Minimalismo. Primeiramente, foi um termo aplicado à arquitetura, isto é, um movimento na arquitetura que propunha e propõe um esvaziar das complicações arquitetônicas e ter linhas mais simples e ambientes mais funcionais, mais econômicos, mas mais eficazes. Mas isto também foi transferido para uma proposta de vida. E se fala agora de vida minimalista. Vida minimalista. Tornar a vida mais simples, menos coisas, uma vida menos complexa. E alguns itens aparecem como chave. Por exemplo, digitalize tudo. O que puder pôr no computador, põe e elimina aquilo que está por aí. Também eliminar itens físicos. Será que não há coisas demais na minha casa, na minha vida? Devo eliminar. Reutilize, é outro ponto, reutilize. Isto é, compre, tenha coisas que possam ser usadas por muito tempo, para que você não precise ficar aumentando. E qualifique, isto é, compre coisas, adquira coisas de qualidade e não quantidade. Enfim, a proposta de uma vida minimalista. Mas quando nós lemos esse texto de Hebreus que diz: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, nós temos aqui a proposta minimalista, no cultuar. Nós temos aqui a proposta de uma liturgia simples. Uma liturgia simples. No nosso cultuar, liturgia tem a ver com o cultuar, o que nós fazemos para cultuar a Deus. Eu disse simples, liturgia simples, eu não disse simplória, e nem disse simplista. Simplório e simplista tem a ver com medíocre, com ingênuo, com raso, banal, que é uma distorção do simples. Mas o simples não é simplório nem simplista. Simples é aquilo que então não é complexo, não é multiplicado, não é confuso, não é ambíguo. Pelo contrário, é compreensível, é singular, é claro, é decisivo, é simples. Liturgia simples. E a palavra de Deus, nesta manhã, convida e exorta você, esta igreja, a cultuar com a liturgia simples. Será que temos cultuado com a liturgia simples? Será que a liturgia simples é aquela que agrada e atrai o seu coração? Cultue com a liturgia simples no templo relacional. No templo relacional. O livro de Hebreus, como eu já disse, é um livro litúrgico. Ele vai falar de toda a liturgia no Velho Testamento do povo de Israel, tudo aquilo que era feito ali, e mostrar como em Cristo tudo isto se cumpriu, portanto aquela liturgia passou, e agora então a nossa liturgia é Jesus Cristo crucificado. Ele vai falar dos itens lá, do sacrifício dos sacerdotes, do sumo sacerdote, vai falar do templo, aliás, Israel vai ter 2 santuários. Primeiro, quando sai do Egito, em direção à terra prometida, mas por anos peregrina pelo deserto até chegar à terra prometida, e se ajuntava na forma de acampamento. Ali, então, o povo de Deus tinha
o templo tabernáculo, uma tenda. Quando você lê na palavra de Deus sobre o povo de Israel marchando e parando, no livro de Números, havia toda uma ordem para o acampamento, e havia esta tenda-templo. Mas não era qualquer tenda. Se você ler sobre como ela foi construída, ou devia ser construída, e foi construída, era algo muito sofisticado, toda a tapeçaria e o mobiliário, e o cerimonial que acontecia ali com os sacerdotes, algo muito elaborado, uma tenda muito bonita, sofisticada. Quando Israel chega à terra prometida, então é construído o templo em Jerusalém. E aí o templo é construído com um desenho e distribuição à semelhança da tenda. Também um edifício sofisticado, muito bonito, com mobiliário caríssimo, ouro, e os ambientes, primeiro o lugar santo, onde entravam os sacerdotes apenas, depois o santo dos santos. Muito bem, havia o templo, o povo de Israel ia para o templo, chegava a Jerusalém, o templo físico, impressionante. E se você olha as religiões, todas elas buscam construir templos. É comum isto, a religiosidade humana. E edifícios que sempre impressionam. Por exemplo, a chamada religião mórmon, que tem por nome dos santos da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Você vai encontrar nessa religião o conceito de templo. Eles têm os lugares de reunião, como o nosso aqui, mas não é templo. Eles têm os templos regionais. Se você vai a Campinas, você vê lá na entrada de Campinas aquele prédio colossal, caríssimo, para a celebração de algumas cerimônias específicas. A ideia do templo, do prédio sofisticado, onde então a espiritualidade de Deus habita. Agora, quando nós chegamos a Hebreus, o que é que nós encontramos? Quando nós olhamos as Escrituras, o que é que nós encontramos? Jesus Cristo não ordenou a construção de nenhum templo, não deixou nenhum modelo. O que é que nós encontramos? Podemos lembrar da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 3 e capítulo 6. Nos dois capítulos há essa expressão: vocês são o templo do Espírito Santo. Isto era revolucionário e é revolucionário. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Falando da igreja de Jesus Cristo, vocês são o templo do Espírito Santo. Os judeus escutaram isso e foi tremendo, porque no templo em Jerusalém havia o ambiente chamado santo, onde os sacerdotes adentravam com os sacrifícios, o sangue. Mas depois havia um outro ambiente muito mais reservado, chamado de Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde então estaria a presença da glória de Deus, e lá só o sumo sacerdote entrava. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos esse lugar, o povo de Deus é esse lugar, vocês são o templo do Espírito Santo, a glória de Deus habita na igreja do Senhor. Apesar de tanta dimensão humana imperfeita, mas porque o Espírito Santo está presente, somos o templo do Senhor. Que revolução! Cadê o templo? Cadê o templo? O templo é relacional, por isso ele vai falar em fazer o bem. Façam o bem. O que ele está falando? Esta preocupação uns com os outros, esta consideração, esse tratar bem. E vai dizer mais: reparta com os outros o que vocês têm. E aí então este cuidado mútuo, financeiro muitas vezes sim, se eu posso, devo ajudar o meu irmão. A filantropia em geral é uma virtude cristã, mas é uma preocupação e uma expressão nas Escrituras particular em relação à igreja, irmão para com irmão, irmã para com irmã. Aquilo que vocês têm, o que eu tenho é mais do que o dinheiro. Eu tenho também o tempo, as habilidades. Eu preciso, então, cultuar no templo relacional. Talvez estejamos preocupados com um auditório bonito. E então nós nos ajuntamos com roupas bem apresentáveis. E aí nós vamos, então, cultuar o Senhor.
Não, não. O culto cristão, a liturgia simples, nasce da comunhão, de nos ajuntarmos no nome do Senhor e estarmos lado a lado um do outro na comunhão em Cristo. É aí, nesse templo racional, que nós cultuamos. Quando nós tínhamos o prédio antigo lá no centro da cidade, ele se tornou pequeno para nós, nós alugamos um espaço social, cultural de um clube da cidade. Alugamos para os domingos à noite, para fazer os nossos cultos. E aquele espaço era usado por muitas coisas pelo clube. E era comum, no sábado à noite, ali acontecer algum tipo de baile, por exemplo. Mas no domingo, realizávamos o culto do Senhor. O prédio mesmo. Mas quando realizamos o culto do Senhor, ali estava o Espírito Santo, porque estava o povo de Deus resgatado em Cristo Jesus. Não é o prédio. O culto é relacional, porque é no templo relacional. Nós cantamos uns aos outros, uns com os outros. Liturgia simples. Será que eu entendo isto? Ou eu penso que culto é ir a um auditório ver um show, uma apresentação religiosa, gospel. Não, é preciso haver a igreja, este envolvimento, esse compromisso. Quem é parte do corpo de Cristo? Liturgia simples, culto e com a liturgia simples. Adote a liturgia simples. Isto vai envolver um cultuar impotente, isto mesmo. Um cultuar impotente. O texto diz que devemos apresentar sacrifícios de louvor. E aí vem a palavra sacrifício e nós já pensamos, o que é que nós vamos ter que fazer com peso e sofrimento? No Velho Testamento havia os sacrifícios dos animais. Mas o texto de Hebreus diz que aqueles animais sacrificados eram simbólicos do grande sacrifício do Cordeiro perfeito Jesus Cristo. Sacrifício de louvor no Novo Testamento, no culto cristão, não tem nada a ver com um peso de cultuar, um peso de ensaiar, um peso de preparar mensagens que agradam o público. Não tem nada a ver com apresentações esmeradas. O que ele quer dizer com sacrifícios de louvor? O texto começa, na verdade, dizendo por meio de Jesus. Apresentem sacrifícios de louvor. Por meio de Jesus. Isto é, não por meio de sacerdotes. Não por meio de sacrifícios. Do Velho Testamento, não, nós sabemos que, mas nenhum outro tipo de novo sacrifício que nós venhamos a criar e colocar sobre nós. O culto é por meio de Jesus Cristo, esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício sobre o qual nós cultuamos. Não é uma questão de liturgias. Vamos elaborar mais, sofisticar mais. A nós cabe apenas o responder. Sacrifícios de louvor é responder a Deus naquilo que Jesus Cristo fez. E o texto cita aqui, na verdade, um texto do profeta Isaías, capítulo 14, verso 2. Lábios que confessam o seu nome. O texto lá está dizendo que Israel deve clamar por perdão. E aí sim, lábios que confessam o nome do Senhor. Portanto, é um culto impotente, porque nós chegamos e não há o que nós possamos oferecer. Não há nada que nós vamos fazer que vai nos tornar mais perto de Deus. Deus fez tudo em Cristo, o sacrifício perfeito, completo. Nós não vamos melhorar essa mediação. Por melhor que seja o nosso esforço, por mais que possamos sofisticar o culto é impotente porque nós chegamos a Deus, sacrifício de louvor, que é o quê? É apenas render a Deus aquilo que cabe ao Senhor. Por isso diz o texto, e lábios que confessam o seu nome. Nós apenas respondemos confessando Jesus Cristo.
É o Cordeiro de Deus que morreu por nós, sofreu, meu Senhor sofreu na cruz, e por Ele estou ligado a Deus, na graça e na misericórdia dEle. Esse é o nosso culto, esse é o sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Não temos mais nada a fazer no culto, a não ser isto. A liturgia é simples, porque o culto é impotente. Mas quando o autor escreve aos Hebreus, e o livro tem o nome Hebreus, porque ele está se direcionando a crentes que vieram do judaísmo, eram judeus, eles participavam das cerimônias judaicas, e agora eles se convertem, mas estão num momento crítico, onde começam a questionar muitas coisas da fé cristã, e o que fica subentendido é que há neles agora um sentimento de ausência ou pobreza de liturgia. Eles se reuniam nesses tempos em casas, não havia um grande templo, e simplesmente confessavam a Cristo. Era o sacrifício de louvor deles. O Cordeiro morreu por nós de uma vez por todas, e na graça de Deus somos deles eternamente. Cantavam sobre isto, oravam, ouviam a palavra sobre isto, algo muito simples. E aí começa a se sentir saudade das sofisticações, das elaborações do templo, mas aquilo era impressionante, não era? Parece que aquilo nos tornava mais perto de Deus, e aí é que vem o texto de Hebreus para dizer a eles, não, 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 não. Este sentimento de ausência ou pobreza de liturgia é algo que precisa ser coberto, extrapolado por quem Jesus Cristo é. E como é comum ao ser humano sentir, desejar algo mais na sua mediação e no seu cultuar de Deus em Cristo. Parece que não é suficiente. Olhamos o mundo fazendo toda a estropolia e nós pensamos que precisamos fazer mais. Não é suficiente cultuar a Deus na liturgia simples, no culto impotente. No Antigo Testamento já citei como era complexo aquilo, e como impressionava os olhos e os sentimentos. O tabernáculo no deserto, o templo, se nós lermos no Velho Testamento, o livro de Êxodo, por exemplo, falando do tabernáculo, diversos capítulos, que sofisticado, a vestimenta dos sacerdotes em Êxodo 28, que aparato, aquele todo, inclusive com turbante e algumas peças de preciosas e diversas camadas de vestimenta, e o sacerdote chegava, aquilo era imponente, impressionante. Encontramos a sofisticação dos coros e orquestras, 1 Crônicas 5, nós encontramos em Levítico o cerimonial todo o que acontecia ali no templo e no tabernáculo antes. E como impressiona, e então vem esse desejo humano de ter algo assim. Quando olhamos a Igreja Católica Romana, nós encontramos ali na Igreja Católica Romana o resgate de muitas coisas do culto do Velho Testamento, a figura do sacerdote, o aparato, a vestimenta, o altar, todo o cerimonial, o incenso inclusive. E agora, eu questiono dentro de mim muitas vezes se o culto chamado evangélico, aí evangélico estou usando o termo de forma ampla, o culto contemporâneo evangélico também não tem saudades dessas liturgias complexas e abandona o culto impotente da liturgia simples. Um cultuar, nos dizem, movido por produções, eventos, estrelas, cantores, preletores, todos estrelas. E aí o povo vai, de alguma forma ali, nessa sensação, nessa produção, haveremos de chegar mais perto de Deus,
Confessar somente a Cristo, sacrifício de louvor, não é suficiente para mim. Eu preciso da sensação. Eu sou atraído pelo espetáculo. Quando eu era garoto, morava na cidade interior, no estado de São Paulo, onde a televisão não tinha chegado ainda, me lembro. Estava começando em São Paulo, capital, mas não chegava no interior mais distante. Mas, naqueles dias, vinha o circo. O circo ainda sobrevive mais ou menos nos nossos dias, mas sofre muito. O circo era a grande sensação. E aí passavam pela rua e nos desfiles, e tinha um megafone não eletrônico, que era usado por alguém que ia dizendo: venham ver o malabarismo. Vocês não veem na rua, não veem na sua casa, na sua escola, você vai ver só no circo. Venham ver o trapézio, venham ver o palhaço mais engraçado que existe, venham ver o mágico. E aí, inclusive, algumas outras coisas que hoje em dia jamais se toleraria, não é? Venha ver o anãozinho. E outras coisas mais que eu não vou mencionar aqui. Mas, sensação, venham ver. Chegou a televisão é um novo circo. O que a televisão faz? Em seguida, tal hora, fica empurrando-nos de sensação a sensação. E agora na internet isto é assim. E giramos ali com o dedo, sensação após sensação. E eu temo que isso contaminou o chamado culto evangélico. E nós estamos toda hora ouvindo o megafone: venham ver o espetáculo novo que vai acontecer na nossa igreja. Um dia uma igreja, poucos anos atrás, ele me colocou uma faixa na frente: venham ver o homem que levou 6 balas, morreu e ressuscitou. Colocaram uma faixa grande na frente da igreja. E encheu de gente. Bem, isso é um pouco escraboso, mas o cantor de sucesso, você viu falar dele? Outro dia uma pessoa comentou comigo que ia ouvir aqui na região, um dado pastor, e o comentário dela: vocês não vão? Sua igreja não vai? Ele é muito engraçado. E aquele cantor então famoso, sensação, sensação. Uma vez passou pela nossa igreja aqui um tempo e não permaneceu, achei que não ia permanecer mesmo. Alguém que tinha tocado na banda de um famoso. E aí vieram falar comigo que alguns estavam aí palpitantes. Sabe quem está vindo na igreja? O fulano, que era instrumentista do fulano. Nem era o fulano, grandão, estrela, era alguém que tocou com fulano. E isso agitou alguns. Não é o Cristo crucificado, não é o sacrifício de louvor, de lábios que confessam o teu nome, é a sensação que nos atrai. Cristo é pequeno para mexer com o meu coração, para mexer com o meu cultuar. Preciso de algo mais. Eventos sensacionais tomam lugar da liturgia confessional. Será que para mim é suficiente que Cristo morreu a minha morte, todo o sacrifício se cumpriu nele, e nele, na graça de Deus, eu sou dele hoje para sempre, e isto é suficiente para o meu cultuar? Eu preciso de algo mais, de algo mais. Cristo crucificado, esse sacrifício de louvor, de confessá-lo. Ou será que eu sou mais tocado pela palestra, o palestrante que fala com grande poder de comunicação? Será que eu sou mais tocado pela arte, pelo som, o efeito sonoro, pelo agito, pelo sensacionalismo? Será que eu entendo que o que é devido é apenas lábios que confessam o seu nome? Ou será que está comprometido com sofisticações que abandonam a liturgia simples e
este louvor impotente, essa adoração, esse culto impotente? Será que eu me comporto como fã diante de uma estrela, ou diante de eventos gospel? Ou eu me comporto como um cultuador, um adorador, que confessa com seus lábios a Jesus Cristo? Será que eu sou atraído porque o programa é bonito, é sensacional? Será que eu sou atraído porque o cantor é uma estrela? Será que eu sou atraído porque a banda é badalada? Será que eu sou atraído porque o preletor é famoso, é esse comunicador vibrante, e ele tem temas palpitantes e sensacionais? 3 degraus para sair da fossa, como atravessar o deserto, tornando-se melhor, etc, etc. O amanhã é seu. Ou pregador que expõe as Escrituras e nos fala de que temos que confessar a Cristo crucificado, e em cima dessa verdade é que interpretamos nossa vida, nossas escolhas, o que nós somos, como vivemos. O programa é sensacional para mim, em tamanho, em efeitos, em som, em música, em fama. Será que na igreja eu lidero ministério? Será que na igreja eu ensino? Será que na igreja eu prego? Será que na igreja eu canto, eu toco, confessando a Cristo? Sacrifícios de louvor ou não? Será que eu, devagar, estou buscando mais a autorrealização e reconhecimento do que realmente confessar a Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu por mim, e que me liga, e só Ele me liga completamente a Deus eternamente? É muito fácil a arte de falar, a arte de cantar, a arte de liderar, se tornar um fim em si mesmo, e não uma ferramenta para confessar a Cristo, o crucificado. É muito fácil cruzar a linha. É muito fácil cruzar a linha. E cruzamos rapidamente. E aí a autorrealização e reconhecimento é que acaba tomando lugar. E os ídolos adentram. O ídolo do perfeccionismo. Fui perfeito hoje na pregação. Fui perfeito no lecionar hoje. Realmente fui o máximo, agradei. No cantar. O ídolo do perfeccionismo, o ídolo do sucesso. Agradei, abafei, admiraram, fui aplaudido. Às vezes, raramente, mas já ouvi pessoas querendo se expressar a mim, por exemplo, dizendo: o sermão foi muito bonito. E nada deixa meu coração mais triste. Se foi só isso, perdi meu tempo aqui. Porque algo bonito na palestra, isso o mundo sabe fazer. Não precisamos ir na igreja. Mas se alguém disser: a mensagem me levou para mais perto do Senhor, no Cristo crucificado, a coisa é outra. Será que eu confesso a Cristo crucificado? Aqui está a contraposição no livro de Hebreus, eu creio, em grande parte do que está acontecendo no chamado cultuar dos nossos dias. Creio que esta palavra de Hebreus é uma contraposição, um contraponto a tanto que tomou conta do nosso coração e que chamamos de cultuar, de louvor, de adoração. Precisamos retornar à liturgia simples, ao louvor impotente. São nossos esmeros e caprichos que vão tornar-se em essência do culto e o que nos move e nos leva para perto de Deus, etc. A liturgia despojada deve sempre nos acompanhar.
Se nós vamos acrescentar algo, temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos olhar primeiramente o cântico congregacional. Como é bom o cântico congregacional. Diminui bem o espaço para o coração humano não entrar em voos tolos. Não é verdade? Como é forte e belo uma igreja cantando de verdade. Quando nós ficamos com uma liturgia mais despojada, corremos menos risco de nosso coração ser tentado. Não é verdade? Mateus 26, 30, o que é que nós temos lá? Jesus Cristo terminou de celebrar a ceia com seus discípulos. Em poucas horas seria traído e preso, naquela noite ainda. Mas o texto, no verso 30, diz, e tendo terminado a ceia, cantaram um hino e saíram para o Getsêmani. Cantaram um hino e saíram. Mas Jesus Cristo, nem uma bandinha, só cantaram um hino, só isso. Jesus Cristo teve 3 anos aí, não montou um ministério de adoração, ali no cenáculo, depois da ceia, que tal? Um condutor aí, que levasse o louvor a certos níveis. A ceia realizada, o que é a ceia? Uma mesa com Cristo, o Cordeiro de Deus, presente no cálice, presente no pão, morreu por nós, de uma vez por todas. Você prefere, se fosse escolher, você preferiria participar do show, culto, da maior estrela aí do momento, seja de pregador, seja de cantor, da internet. Se você pudesse escolher, você escolheria um desses, ou poder ter a oportunidade de estar naquela noite, ali sentado com Cristo e cantado aquele hino com Ele? O que atrai mais o seu coração? O que atrai mais? Penso em Apocalipse, capítulo 19. A Babilônia caiu no capítulo 18. O Cordeiro venceu. É o Rei dos Reis, canta lá. E aí no verso 19, então, olhando o povo de Deus lá na presença do Cordeiro, diz assim, a partir do verso 5, então veio do trono uma voz conclamando, louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Todo o povo de Deus. Não um show, mas todo o povo de Deus. E então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe a glória. Isso é suficiente para você, meu irmão, minha irmã? Isso é suficiente para você? É meio pobre aqui, culto, nós não temos uns negócios, nós não trazemos artistas, não trazemos estrelas, não seria bom? E aqui já o auditório está meio tomado, aí teremos que fazer talvez 3 sessões, porque havia uma porção de gente para ver o espetáculo. Não é esse o espetáculo que nós vemos lá na eternidade. Grandes e pequenos, uma grande multidão cantando junto o louvor ao Senhor e ao Cordeiro. Temos nós alguns recursos,
queremos colocar a serviço do Senhor. É possível, sim, mas, meu irmão, minha irmã, nunca percamos a simplicidade litúrgica. E qualquer coisa que usarmos com muito temor e cuidado, vejamos que está a serviço da simplicidade litúrgica, deste louvor impotente. É fácil desfigurar e cruzar a linha. Cultue, igreja, com a liturgia simples. Mas só isso, só Cristo crucificado, e confessarmos isso em cântico juntos, só isso. Eu preciso de algo mais, uma sensação. Que Deus nos mantenha na liturgia simples, focada em confessar a Cristo, o Cordeiro de Deus, morto por nós, hoje e para sempre. E isto na adoração comum. Adoração comum. E comum aqui não de banal, corriqueiro, mas comum no sentido do texto aqui, continuadamente. Continuamente. Os sacrifícios lá na liturgia do Velho Testamento eram realizados todos os dias, da manhã e no entardecer. E o sacerdote entrava num lugar chamado Santos para apresentar o sacrifício. Uma vez por ano havia o dia do perdão, e aí um sacrifício especial. E aí não os sacerdotes, mas o sumo sacerdote, somente ele, tomava o sacrifício e levava o sangue ao lugar chamado Santo dos Santos, a presença de Deus. E essas coisas tinham que se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. O livro de Hebreus é muito claro que Cristo morreu de uma vez por todas. É o sacrifício final e perfeito. Portanto, ele é constante em nossas vidas. Por isso que o nosso sacrifício de louvor, através dos nossos lábios confessando a Cristo, é algo que deve ser comum, é uma adoração que deve ser contínua em nossas vidas. Sim, constância no cultuar com a igreja, como o Novo Testamento ensina, como o livro de Hebreus ensina no capítulo 10, não deixemos de nos congregarmos. Mas depois, então, quando o culto com a igreja termina, ele continua na minha vida. Não cremos em templo onde Deus está mais do que Ele está lá fora. E lá fora estamos meio longe dele e vamos andar como nós queremos. O cultuar com a igreja vai ter que estar comigo quando eu trabalho, quando eu vivo a vida familiar, quando eu estudo, quando eu vou para o entretenimento. Tudo deve ser algo que glorifique a Deus, honre a Deus e revele que em verdade os meus lábios confessam a Jesus Cristo o seu nome. E porque eu cultuo a Deus em toda a minha vida, eu tenho essa adoração comum em todos os meus caminhos, é que eu volto para adorar com a igreja. E porque eu adoro com a igreja, é que eu adoro então na minha vida na semana. E porque eu adoro na minha vida na semana, eu volto para cultuar com a igreja. E porque eu cultuo com a igreja, eu vou para cultuar na minha semana. Continuamente. Continuamente. A liturgia simples. Será que entendemos isto? Será que nós compreendemos? Ou isso está sendo roubado de nós? Um modelo que sempre está em mim, em termos de cultuar ao Senhor, é a experiência de Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Por uma visão que Deus deu ao apóstolo Paulo, que estava em viagem missionária, pregando o Evangelho nas cidades ali da chamada Ásia Menor. Paulo vai para a Grécia. Primeira vez que o Evangelho agora então chega ao território que chamamos de Europa hoje. E a primeira cidade ali é Filipos. Paulo, acompanhado de Silas, um time de pregação, de missionários. E naquela primeira parada a coisa engrossou.
Paulo e Silas são presos, são açoitados e são colocados presos no cárcere, na parte de baixo, com os pés amarrados. O açoite era violento, rasgava a pele. E lá estão eles, em cidade estranha, terra estranha, numa cadeia fétida, com os pés amarrados. E diz Atos, capítulo 16, no verso 25, o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Mas nem um joguinho de luz, nem um instrumentinho. Que culto, que culto. E um coração, uma liturgia purificada. Que teste de culto. Será que o meu cultuar, o seu e desta igreja passa no teste? Que o Senhor nos mantenha na liturgia simples. E nessa igreja sempre se levante sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o teu nome. Oremos.